Fala, meu grandíssimo público Pichocast, que saudade que eu tava de fazer isso daqui. Já foram umas 2 semaninhas sem programa, né? Mas agora a gente tá de volta e tá aqui para falar de Campeonato Mineiro. Antes de falar desse episódio, eu queria falar do nosso novo parceiro, né? A Coxa Grifes, que também entrou aí no nosso seleto grupo de parceiros, né? Que graças a Deus só tem aumentado, junto aí com a Barbearia do MP, com a Prime Time Store e também com a LSM Corretora. Vai aparecer direitinho aqui para você na tarde de vídeo, para você ver o logo. E, ó, vá lá no Pichotada, vá lá na arroba do Coxa Grifes para estar seguindo também, assim como vocês fazem com os outros parceiros, beleza? Bom, hoje eu estou aqui com um cara que ficou muito familiarizado com o Pichotada nos últimos tempos, né? Principalmente no tempo da Copa, mais especificamente lá no Instagram, que é o Matheus. Todo mundo curtiu demais o trabalho dele, não tinha como ser diferente. E hoje ele está aqui comigo para falar do Campeonato Mineiro. Matheus, muito bem-vindo. Prazer ter de novo você por aqui, meu amigo. Opa, prazer todo meu, galera. Muita gente deve já lembrar de mim, das lives no período de Copa também. Agora falar um pouco da temporada que está começando, né? Muita coisa diferente aí para acontecer. Não só nos 3 grandes, mas acho que o Campeonato Mineiro inteiro com muita coisa diferente. Sempre um prazer estar aqui, trocar uma ideia de novo. Muito agradecido pelo convite para falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho aí dos grandes e falar dessa perspectiva aí para a temporada que está começando. Perfeito, amigo. Campeonato Mineiro que, assim, provavelmente esse programa vai estar saindo depois da primeira rodada, né? A gente espera que aconteça a primeira rodada porque tem um imbróglio aí. Até então, a decisão do TJD é que só o Ipatinga não vai jogar até que tudo seja resolvido, né? Esse imbróglio entre Ipatinga e Betim. Mas o Mineiro, até o momento que a gente está gravando, vai começar sim. Vai começar dentro da data prevista e a gente vai ver o que vai rolar com o Ipatinga, né? Mas eu creio que o Ipatinga vai acabar entrando em campo normalmente. Bom, vamos lá. O Campeonato Mineiro tá num formato diferente nesse ano, né, mano? Tá com um formato aí de divisão de grupos. Primeiramente, se te agrada esse formato? Você prefere do que o formato anterior, mais aí de pontos corridos? Ó, eu não vou falar que eu sou contra, não. Eu tô curioso para ver, porque não esperava ver isso no Campeonato Mineiro. A gente viu isso acontecer lá no Paulistão, né? Os grupos e tudo. É um negócio meio estranho, porque é um campeonato que tem muito menos equipes do que o Campeonato Paulista, um campeonato menor. Mas, de verdade, até pelo fato de ser uma primeira fase que às vezes a gente não olha com tanta atenção, eu não acho que vai sentir tanta diferença, né? Acho que é válido testar para ver como vai ser, mas acho que num primeiro momento favorece ainda mais os grandes, né? Se a gente for parar para ver Exato. o agrupamento, a divisão, times que às vezes evitam outros grandes, vão evitar os outros grandes numa disputa. Então, assim, favorece muito, ainda mais as equipes mais fortes. Mas acho que vale a tentativa por um formato diferente até para testar, né? Todo ano tem estadual, enfim. Exato. Se não der certo, segue o baile. Eu, assim, até que não sou muito contra esse formato de grupos, mas o que não me agradou particularmente foi uma coisa que deu muito certo na última edição do Campeonato Mineiro, pelo menos assim na minha visão, que foi a final única, né? Agora ela vai retornar a ser por 2 jogos. Não tem mais a final única, pelo menos nessa edição. Então, assim, isso particularmente me desagradou mais do que a divisão por grupos. Não sei como que você enxerga isso, Matheus. Eu acho que a final única é a maior graça do campeonato. Porque, assim, ainda mais, por exemplo, se a gente for pegar a perspectiva dos últimos 2 anos, 3 anos, que a gente teve o Atlético muito mais forte no aspecto de montar time, a graça é você ter um jogo. Porque em 2, o Galo teria muito mais chance de decidir o campeonato. E a partir do momento que você tem um jogo que pode equilibrar, você tem uma maior possibilidade de uma segunda força competir. Acho que com 2 jogos isso você favorece muito que o melhor time na teoria da competição tenha mais facilidade também. Com o jogo você dá espaço para o imprevisível. Eu acho que, por exemplo, por mais que a final passada, a reta final da decisão tenha sido toda do Atlético,
O Cruzeiro conseguiu equilibrar uma decisão de jogo único. Você tirar o jogo único num campeonato que, apesar de tudo, o Atlético ainda tende a ter maior vantagem, a gente pode falar, vai falar mais sobre isso mais para frente. Você tirar essa decisão de um jogo só, você traz um desequilíbrio maior na decisão, sem nenhuma dúvida. Ainda que o Atlético possa até mesmo não chegar à final. Verdade. Mas acho que ter um jogo só é muito melhor no aspecto de você ter uma final mais imprevisível e ter um jogo que vai agradar mais ao torcedor, a quem está assistindo também, tem mais importância ter um jogo só, pô, a final é só aquele jogo, é aquele momento e pronto. Eu acho que isso faz valer muito os torneios e não à toa a gente vê final de Champions com um jogo só, a Libertadores aqui com um jogo só, mas é uma questão muito discutível, mas assim, os grandes torneios tendem a ter um jogo só como decisão e acho que é muito difícil escapar disso. É, verdade. E assim, você citou até a questão do âmbito comercial. Eu me lembro que na última final do Mineiro, na finalíssima, né, a Globo, que detém o direito de transmissão, passou o jogo para o sábado. E aí acabou que o Brasil inteiro acompanhou o Cruzeiro Atlético, né? Então foi bem legal por isso também, porque assim, foi um clássico que acabou transcendendo Minas e, de fato, por mais que seja o maior clássico do estado, a gente sabe que são duas equipes gigantescas, né, a nível nacional. E eu me lembro que teve toda aquela questão de ter um show antes do jogo, né, para entreter ali o torcedor. Por ser Cruzeiro Atlético, teve a questão de as torcidas serem divididas meio a meio, né, que era uma coisa que não corria há anos, em Belo Horizonte, não corria no Clássico há muito tempo e foi super gostoso. E são fatores que ajudam de alguma forma a equilibrar o jogo, né? Principalmente essa questão da torcida. Ali, poxa, o Atlético estava muito, mas muito à frente do Cruzeiro. O Cruzeiro num cenário de Série B, tanto é que para aquela disputa de Série B, o Cruzeiro ainda mudou bastante aquele time, aquele plantel que disputou a final do Mineiro, né? Porque de fato era limitado até para uma Série B. Mas principalmente no primeiro tempo, até onde o Cruzeiro aguentou, a gente conseguiu ver um certo equilíbrio. Uma pena ver a FMF talvez jogando contra o seu principal produto, né? Que é o campeonato estadual. Estão arriscando, né? Assim, se for parar para ver. O risco vem desde mudar o formato para fazer grupos até alterar o mata-mata. Porque eles vão fazendo teste, vendo que vai ser bom, não vai ser tão bom. Acho que talvez o ano que vem a gente pegue um formato com fase de grupos, na primeira fase com os grupos divididos, mas uma final de jogo único. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Passando aí por essa primeira fase, são 3 grupos, né? 3 grupos de 4, porque são 12 times. Então a gente tem no grupo A, Atlético, Pouso Alegre e Vila Nova. No grupo B, América Caldense, Democrata de Sete Lagoas e Patrocinense. No grupo C, Cruzeiro, Democrático Governador Valadares, Ipatinga e Tombense. Interessante a gente ver algumas carinhas, pelo menos para essa edição, novas, mas que a gente, ao longo dos anos, está acostumado a ver, né? E agora que estão voltando aí para o cenário de primeira divisão de estadual, né? Caso aí de Democrata de Sete Lagoas, de Ipatinga, Democrático Governador Valadares, que há algum tempo já estavam de fora, mas querendo ou não, a gente se acostumou nos últimos anos a ver essas equipes, principalmente o Ipatinga, né? Que chegou a ser campeão mineiro há alguns anos atrás. Então, legal ver esse panorama. Mas, assim, até voltando ao que você falou, poxa, pegando aí 3 grupos de 4, tudo bem que todo mundo se enfrenta, mas realmente acaba favorecendo um pouquinho mais as equipes que têm maior qualidade, né, Matheus? E é muito difícil, né, para quem vem atrás, pensando que Galo, Cruzeiro e América vão ser carro-chefe. É muito complicado, por mais que a gente tenha a perspectiva, os times que vêm na sequência, que vão competir, que vão fazer frente, e deu uma fechadinha aqui, porque deu um barulhinho lá fora. Vem fazer frente, assim, os favoritos têm uma vantagem muito grande, né? E a partir do momento que você faz essa divisão em grupos, que eles não competem entre eles, essa diferença ela tende a aumentar, a menos que haja uma zebra. Mas é legal no aspecto da gente poder ver uma eventual surpresa, quem vai ser a segunda força de cada grupo, por exemplo, que é uma coisa que dá para discutir, e que por mais que a gente tenha uma noção de como os times estão se preparando,
A gente só vai descobrir isso com os jogos rolando. Geralmente, os times se preparam um pouco antes dos maiores, porque o torneio deles, da maioria dos times do Mineiro para a temporada, é o próprio estadual, né? Muitos não têm nem a perspectiva de uma Série D. Então, assim, é muito atípico, é uma coisa que a gente só vai conseguir ver ali. Acho que é uma grande questão para a gente olhar nessa primeira fase é realmente quem vai ser segunda força, que a menos que haja uma zebra muito grande, Galo, Cruzeiro e América devem confirmar a liderança dos grupos. E assim, por mais que joguem entre eles, a gente vai ver alguns enfrentamentos e algumas equipes que podem talvez mudar o nível do campeonato, né? Como é que chegam os times do interior para um torneio assim? Qual que é o nível que a gente vai ter no Campeonato Mineiro? Acho que nesses últimos anos o Campeonato Mineiro ele alternou muito entre ter equipes secundárias num nível muito interessante e ser um torneio completamente desinteressante. Então, por exemplo, pegar o Mineiro de 2020, que o Atlético começou muito mal com o Dudamel, mas o nível estava tão baixo que bastou o São Paulo pegar nos 3, 4 jogos finais e o Galo foi lá na frente. Então, assim, acho que a grande dinâmica, a grande tônica assim, do campeonato é a gente olhar mais para os times que estão fora dessa redoma dos favoritos para a gente avaliar o nível da competição, porque não acho que Galo, Cruzeiro e América vão trazer uma performance abaixo da média, ainda que talvez não agradem num primeiro momento, acho difícil não liderarem os grupos assim. Você tocou em pontos muito importantes. A gente está acostumado a ver isso nos últimos anos, mas assim, pegando um recorte mais recente de Campeonato Paulista. Na primeira rodada, a gente viu o Palmeiras tropeçando em casa contra o São Bento, o São Paulo tropeçando em casa contra o Ituano, e aí entra muito o que você disse. O Santos saindo atrás. O Santos saindo atrás do Mirassol. O Corinthians não venceu, né? Mas acabou que enfrentou o Bragantino, que é uma equipe qualificada. Sim. Mas, enfim, entra aí o reflexo do que você disse, das equipes do interior se prepararem muito mais, se prepararem de uma maneira muito mais dedicada ao estadual do que os grandes, né? Então, no início, até pegando aí para o Campeonato Mineiro, acho que não dá para dizer que tem terra arrasada. Por exemplo, se o Atlético tropeçar, se o América tropeçar, se o Cruzeiro tropeçar, é normal, isso pode acontecer. O que não dá, sim, é para chegar lá na reta final e essas equipes não estarem na fase mata-mata, né? Aí já é demais, até pelo nível do campeonato estadual. Mas nesse princípio pode ocorrer sim um tropeço ou outro, muito por esse aspecto de preparação. E um outro ponto, muita gente pode falar, poxa, mas é óbvio que América, Atlético e Cruzeiro saem na frente. É óbvio dentro dessa edição, porque se a gente for pegar as outras edições, o América na passada não conseguiu ir para a fase mata-mata. Em 2020, o Cruzeiro disputou o troféu em Confidência, também não conseguiu, né? E até por isso o Atlético já numa toada bem diferente, andando na contramão dos dois, apesar que no caso do América cabe fazer um asterisco, que o América estava disputando fases pré-Libertadores, né? O Cruzeiro já era uma outra situação muito mais caótica, mas enfim, o Atlético acabou sobrando e emendou um tricampeonato mineiro, né? Mas de fato, para 2023 a gente percebe aí os clubes chegando de uma forma ajustada, os 3 na Série A, com um poder de investimento, com montagem de plantel interessante, e aí dentro de um cenário de Campeonato Mineiro, dentro do normal, porque o anormal foi o que ocorreu nos últimos anos, de fato saem bem à frente dos outros, né? Ah, sem dúvida. Assim, e acho que não só aqui, né? Se a gente for parar para pensar, os estaduais eles tendem a ter os grandes sobrando muito. Até se a gente for pegar uma discussão que é ampla, e acho que talvez não seja jogo para a gente falar aqui, que muita gente fala, pô, o estadual compensa acompanhar porque os times sobram muito. Uhum. E há a tendência os times grandes sobrarem muito pela questão do investimento, e aí entram várias questões. O Cruzeiro, a partir da chegada do Ronaldo agora, o América com essa projeção da SAF, o Atlético também é questão de tempo para que desenvolva, né? Então, financeiramente é uma diferença muito grande para os outros adversários, mas acho que num primeiro momento para os grandes, até mais que o resultado, é a gente olhar para o desempenho. Não tem muito para onde correr, acho que, claro que vale um
O estadual vale muito dentro das competições, dentro da competição própria das equipes, uma com a outra, da formação, do fomento das rivalidades, mas não dá para a gente tirar muito parâmetro da temporada, porque é o estadual, que é um ano que vai de janeiro a dezembro, e o estadual acaba em abril. Então, assim, não tem muito o que falar, e os times mudam muito, né, no passar do ano. Verdade, verdade. Bom, E às vezes até perder o estadual ajuda, né? Porque ajuda a remontar lá na frente. Exato. Também. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro na última temporada, né? Claro que assim, eu acho que não existiu uma expectativa tão grande de que viesse a bater o Atlético na final, mas talvez a forma, a facilidade que o Atlético tenha tido no segundo tempo, até uma queda do Cruzeiro na reta final, porque eu me lembro que o Cruzeiro disputou a semifinal contra o Atlético e inclusive a gente vai falar sobre o Atlético aqui, que eu acho até que tende a ser a quarta força, né? Chegou bem no último estadual, chega forte para esse também. Mas, enfim, o Cruzeiro teve uma queda naquela reta final, acabou não conquistando o Mineiro, e aquilo talvez tenha ajudado a diretoria a despertar de que tinham carências no grupo para a disputa da Série B, né? Então, um ponto importante você pegou. Passando aí para o grupo A, a gente tem o Atlético como o grande favorito, né? Tem Atlético, Atlético, Pouso Alegre e Vila Nova. Começando aí pelo Atlético, Matheus. Está com um treinador novo, Eduardo Cudê chegou para substituir o Cuca. Dá para se dizer que acontece uma reformulação no plantel também. Eu acho que, pelo menos há algum tempo atrás, não se esperavam mudanças tão acentuadas, mas elas ocorreram. Interessante ver que elas ocorreram dentro daquilo que o Cudê pensa de futebol, né? O que, por um lado, é muito interessante, por outro, aumenta a pressão em cima dele, porque a diretoria deu nas mãos dele tudo o que ele quer. Mas, enfim, talvez por ter o Cudê, ter um novo treinador, ter um plantel com algumas mudanças, o Atlético venha a levar o estadual um pouco mais a sério do que levaria num cenário diferente, né? Apesar que tem aí a pré-Libertadores, né, para disputar durante o estadual, e aí possivelmente quando o Atlético estiver próximo aos jogos da pré-Libertadores, venha a poupar seus jogadores. Mas num primeiro momento, você acredita que o Atlético venha a levar um pouco mais a sério, no sentido de jogar com um time mais próximo àquele que deve ser o ideal ao longo da temporada, ou não? Você acha que o Cudê tende a mesclar bastante, tende a usar muitos jovens, dando um foco maior para pré-Libertadores? Eu acredito que o Cudê já vai usar a força máxima logo de cara, porque ele precisa achar o time para disputa da pré-Libertadores, né? E como são jogos que não estão muito distantes, e é um começo de trabalho, eu duvido muito que ele comece utilizando equipe alternativa e o próprio trabalho que ele já tem feito acena para que ele entre com força máxima. O Galo fez um jogo treino contra o Vila Nova agora, poucos dias atrás, e usou um time muito forte, né? E já deu para ver que vai jogar um sistema que ele gosta de usar, com um volante mais recuado, um meia à frente, 2 de lado e 2 atacantes de dupla. E aí o mercado do Atlético já ficou muito nítido, as mudanças que ele quer fazer. Já fez um jogo com o Edenilson de titular como esse meia central mais avançado. Já trabalhou com alguns jogadores que ele vê com importância em outros setores também. E, assim, já deu para ver que ele vai confiar muito nos jogadores que o Atlético mirou no mercado. Também, falando sobre mercado, acho importante destacar a ruptura que o Galo tem feito, né, no sentido de ter negociado jogadores que foram muito importantes na história recente, aí Keno, Nacho, o próprio Guga também, que era um reserva muito Sim. importante, né? E Jair, que saiu e era um jogador extremamente importante, mas que o Atlético, ao mesmo tempo, tem visado jogadores para reposição. Patrick chegar e ser anunciado é questão de tempo, não é um se, mas sim quando. E Edenilson, você tem lá na frente jogadores que podem fazer a diferença em funções diferentes. Acho que o Cudê, ele pensa em jogadores para funções diferentes. Pela pré-temporada, eu imagino que ele vai recuperar atletas que não estavam com tanto prestígio. E aí vou pegar 2 exemplos, Nathan Silva e Pedrinho. Pedrinho teve lesão, voltou, já falou que quer ficar, e ele foi titular no jogo treino, na meia esquerda.
Então, acredito que vai ser um time que vai trabalhar funções diferentes, o mesmo jogador em funções diferentes. Vai ser um time titular, até pela questão de que o Kudê precisa testar. E imagino que não vai usar o estadual para brincadeira, não. E vai jogar para ganhar mesmo. E vai até para recuperar essa confiança que foi perdida no ano passado, né? Então, assim, não é um grupo fácil, não acho que é um grupo fácil. Acho que o Atlético vai ter desafios, principalmente pensando no tempo de inatividade, no tempo sem um jogo oficial, que os adversários estão se preparando há mais tempo. Então, principalmente os 2, 3 primeiros jogos do Atlético vão ser muito difíceis, eu imagino, até conseguir ajustar essa parte técnica com a parte física também. Exato, exato. Uma perspectiva assim que eu tenho, e aí não sei se você tem a mesma opinião. Eu acho que o Atlético teve uma pequena queda em termos de nível de elenco, mas eu vejo que o potencial do Atlético para essa temporada é maior do que na última, porque eu acho que o Kudê tem mais potencial de extrair o melhor do grupo do que o Cuca, por exemplo, com o grupo que tinha no ano passado. E aí, muito por características dos dois treinadores. Eu, particularmente, gosto mais do Kudê do que o Cuca, né? Mas tem esse fator também, claro, do Kudê tem em mãos jogadores de características que ele gosta de ter no time, caras que já trabalharam com ele no Internacional, por exemplo, né? Casos aí de Bruno Fux, de Edenilson e de Patrick, que, como você bem disse, está prestes a ser anunciado, né? Já está em BH, enfim. Então eu vejo um potencial maior nesse Atlético de 2023. E assim, se não levasse tão a sério o Mineiro, se levasse ali em torno de 60%, 70%, já seria favorito. Levando a sério como de fato deve, aí eu acho que entra consideravelmente como favorito, talvez um favoritaço, né? Um termo aí que a gente tem estado muito nos últimos tempos. Mas é o que eu penso do Atlético dentro do estadual. E assim, ao longo da temporada, a tendência é que o Atlético também mostre muita força nas principais competições, né? Devem vir mais reforços, não sei se muito mais, mas creio que devem vir mais reforços. E aí queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, se você acha que hoje o Atlético tem já um plantel suficientemente competitivo para as principais competições ou deve precisar de ajustes ao longo da temporada? Eu acho que o Galo precisa de pelo menos mais um atacante. Assim, pegando para competir bem, né? Acho que no resto tá ok, assim. Não vejo tanta confiança no nível dos zagueiros, pensando que o Alonso saiu e que vai depender muito do nível de adaptação do Bruno Fux, né? A gente não sabe fisicamente como o Bruno Fux está depois desse período na Rússia. Ele teve muita dificuldade lá no CSKA, teve uma lesão muito séria. Então, assim, é difícil da gente saber como ele vai estar no Atlético. Mas se tiver bem fisicamente, acho que o Atlético tem capacidade entre os zagueiros de competir. Acho que nível de qualidade pura perdeu um pouquinho em relação ao ano passado. Não acho que é uma perda significante, uma perda pequena. E acho também que o time de agora casa mais com a ideia do treinador que no ano passado. É a principal diferença para mim. Para colocar isso para jogo, o Atlético hoje tem mais eficácia no seu jogo dentro do que o treinador vai pedir do que tinha no ano passado, por melhor que fosse o elenco. Então, acho que é uma coisa que no médio e longo prazo pode fazer muita diferença. E pensando numa temporada longa, num time que precisa mais do que ter jogadores, ter um padrão de jogo bem definido, acho que faz muita diferença. E aí você manter os jogadores-chave e trocar o que precisa trocar, mantendo qualidade coletiva, você compete. Acho que a tônica do futebol brasileiro é essa, não tem muito para onde correr, você tem que trocar jogador mesmo. E acho que, inclusive, entre as reposições, eu tô curioso para ver como vai ser uma continuidade possível, provável continuidade do Matheus Mendes como goleiro reserva no Atlético. Porque ele é um bom goleiro, que até pelo excesso de qualidade, né? Pô, o Rafael era o segundo, então não tinha muito para onde correr. Agora, sem o Rafael, dá para dizer que o Matheus Mendes deve ser esse reserva imediato. Eu imagino que vai ter algumas oportunidades no ano retrasado. Foi bem no estadual, pegou pênalti e tudo, mas não conseguiu ter tanto tempo de jogo pela questão da competição. E
quando foi emprestado no CSA, foi muito bem na Série B. Então, assim, é um goleiro que trabalha bem demais debaixo das traves e acho que precisa ter essa continuidade. E pelo histórico mesmo, né? O Atlético não tem um histórico de revelar bons jogadores, não consegue tirar os caras da base e fazer jogar no profissional. E sabe quem eu acho que vai se dar muito bem com o Kudê? Acho que pode fazer duas funções muito bem feitas. O Rubens. Porque pensa, num primeiro momento o Arana não volta ainda. Então essa competição na lateral é ele e o Dodô. Sim. Só que ele pode ser o meia esquerdo. Ele faz essas duas funções bem, é um meia que busca do lado para dentro, ele pode ter a projeção do lateral para ajudar ele a jogar ali, ele pode jogar junto com o Dodô, ele pode fazer uma boa dobradinha com o atacante do lado esquerdo, pode vir a ser o Hulk, pode vir a ser um Paulinho, que eu acho que encaixa bem como essa dupla de ataque. E essa janela que o Atlético fez é muito interessante no sentido de trazer jogadores que o elenco não tinha. Por exemplo, um companheiro de ataque do Hulk que seja muito rápido em condução de bola, porque você tem Sacha e Vargas que são bons jogadores no sentido de desmarque, de último toque, de chegar com velocidade sem a bola, mas conduzindo com a bola não tem. Você tem um Ademir que é bom no campo aberto e que foi titular jogando na meia direita nesse jogo treino. Você tem um Pavon que talvez vai jogar numa posição mais atrasada do campo, né, na linha, numa das duas beiradas. Mas você não tem um atacante agressivo assim, e acho que o Paulinho ele faz muito bem esse papel. E aí você tem um Atlético que pode ser mais agressivo com a bola e sem a bola ao mesmo tempo. Porque você tem jogadores que são muito bons pressionadores e ao mesmo tempo é uma equipe que trabalha o jogo com mais rapidez. Acho que isso é bom, inclusive um grande beneficiado disso é o Hulk, que não vai precisar voltar tanto para buscar o jogo, se o jogo acontecer mais rápido, ele está mais perto do gol. Então acho que é um time que tem muita capacidade e potencial para crescer e um elenco muito alinhado com o que o Kudê pensa. Esse para mim é o ponto mais importante num primeiro momento. Embora no Brasil isso não seja garantia de muita coisa, né? Se o Kudê perdeu o estadual e foi eliminado da pré-Libertadores, ele está demitido. Mas acho que entra muito esse aspecto de um elenco casar com uma ideia do treinador, que a gente não vê isso muito no Brasil. Exatamente. E aí, até entrando ainda mais de forma profunda nesse ponto dos reforços, você acha que o Paulinho é o principal nome até então? Sim, sem dúvida. Porque ele precisa jogar, né? Assim, eu acho que pelo nível que ele conseguir apresentar, mantendo sequência no Leverkusen, ele consegue ser, assim, disparado de melhor nível aí. E de verdade, acho que o Igor Gomes tem muito para render bem no Atlético. Porque ele agradou no jogo treino, né? Foi muito bem, foi muito bem. E se você for parar para ver, os 4 gols do Atlético no jogo treino, tem participação dos reforços todos, né? Verdade. O Igor Gomes com o Johan, que voltou, participam de um gol. O Paulo Henrique, lateral, dá assistência para o outro gol. O Edenilson dá assistência para o outro gol. Só o Paulinho que não participa. Então, assim, acho que no jogo em si, eu tô curioso para ver essa dupla Paulinho e Hulk, considerando que, além de tudo, o Paulinho tem uma valência muito incrível, que é a questão de ele ser ambidestro, né? Então, nesse sentido de conseguir fazer o jogo funcionar, com o Hulk tendo a vantagem, às vezes, de partir mais do lado direito, né? Porque é o canhoto. Mas o Paulinho, ele consegue ser muito perigoso dos dois lados do campo, porque bate bem com os dois pés. Então, acho que é um complemento interessante para o Hulk. E é um tipo de jogador que ele nunca fez dupla, né? Ele já tinha feito dupla de ataque com um 9 mais, não vou falar pesado, mas bom no jogo de pivô, que era o Diego Costa. Ele já conseguiu fazer um trabalho um pouco mais forte também, ou tentou, né, com o Kardec, e eu tô curioso para ver se o Kardec vai ter minutos em campo com o Kudê, porque lesão de joelho, um jogo muito acelerado, não sei se ele tem físico para isso, para fazer 90 minutos. E o Sacha e o Vargas, que são complementos diferentes. Então, nem acredito que o Atlético vai ficar com todo mundo para a temporada. Acho que alguém aí vai sair. E se fosse para eu chutar, acho que na primeira boa oferta o Vargas sai. Mas eu quero muito ver como vai ser isso nos jogos e como o Kudê vai trabalhar esse jogo, tendo ainda muitos jogadores de características diferentes, né? Se você for pegar Igor Gomes e Johansson Meias, que pensam um pouco mais o jogo, mas você tem um jogo mais agressivo, porque você tem os pontas que driblam um pouco mais. Eu acho que o Pedrinho tem capacidade para ser muito desenvolvido e espero que o Atlético técnico, para mim, é o melhor meio do elenco.
E é um time Repete muito sobre o forte, Pedrinho, assim. mano, que deu uma travadinha e sumiu sua imagem. Pode repetir. Sobre o Pedrinho, eu acho que ele é um dos jogadores que mais precisam ser desenvolvidos pelo Kudê, que o Kudê não pode desistir dele, porque, ao menos na minha visão, é o meia mais técnico do elenco e consegue fazer, gera muita solução. Ele no espaço curto ele é muito bom. É o cara que consegue não só armar, mas gerar uma boa chance numa finalização de longe. E o período dele jogando no Shakhtar, ele vinha jogando bem. E aí teve a pausa, né? Então, assim, teve uma lesão muito complicada também, né? Não jogou muitas vezes no Atlético. E acho que ele pode ser tanto meia por dentro quanto dos dois lados do campo. Porque ele é um canhoto que circula bem, arma bem e finaliza bem. Embora ele não tenha tantos gols, o pessoal no Corinthians até brincava que ele fazia poucos gols, mas ele é um jogador muito perigoso em tomada de decisão. Verdade. Essa marca da versatilidade entre os jogadores do Atlético, do plantel atual, é bem importante, pode fazer a diferença demais ao longo da temporada. Né? Vai ser muito, mas muito importante a gente ver como que o Atlético vai se desenvolver ao longo do estadual. Né? Certamente é sempre um atrativo ver o Atlético em campo em Campeonato Mineiro, ainda mais ver nos últimos anos com o poder de investimento, com o que tem feito em termos de montagem de plantel, e certamente para esse ano a expectativa fica um pouco maior. E aí, mano, falando dentro desse grupo A do Atlético, eu já tinha até falado sobre o Atlético, né? A tendência é que a gente tenha o Atlético passando a primeira colocação e o Atlético na segunda, né? Eu vejo assim consideravelmente à frente de Pouso Alegre e Vila Nova, né? Vila Nova é uma equipe tradicional, mas a gente sabe de toda a dificuldade que passou nos últimos anos. Pouso Alegre também andou aprontando aí, até chegou a participar bem da última edição da Copa do Brasil, mas o Atlético está um pouquinho à frente, já mostrou muita força na última edição do Campeonato Mineiro, e assim, investiu bastante nesse mercado, né, trazendo aí nomes bem conhecidos do torcedor, como o Sassá para ser o centroavante, como o Patrick, né, que já passou pelos três grandes de Minas, trouxe o Denivis, goleiro que surgiu na base do Cruzeiro, que chegou a figurar no profissional do Cruzeiro na temporada passada, o Júlio César, que já passou o Botafogo, Fluminense, outro goleiro também, o Rômulo, que chegou a atuar no Juventude recentemente, foi revelado pelo Cruzeiro, o Gui Mendes, que surgiu junto com o Gabriel Martinelli lá no Ituano, é um cara que tende agora a ter mais chance no Atlético, e ainda tendo uma estrutura interessante para os jogadores trabalharem, né? O Atlético tem investido bastante no desenvolvimento de uma metodologia de jogo, mas antes disso, uma estrutura física para que os jogadores venham a trabalhar. Tem sido interessante ver como o Atlético, mesmo com as suas limitações financeiras, tem trabalhado. E eu não vejo só como a segunda grande força desse grupo A, mas eu acho que vai acabar chegando entre... Vamos ver questão de chaveamento e tudo mais, mas eu acho que tende a chegar numa semifinal. Tende a ser a equipe para chegar junto aí com o Atlético, Cruzeiro e América. Eu tô olhando por aí também, porque a depender do chaveamento chega, né? E uma coisa interessante é que ano passado o Atlético olhou muito mais para os medalhões do que esse ano, né? Sim. Esse ano o nível, a quantidade de grandes contratações foi maior. Ano passado eu lembro que o pessoal estava comentando muito, nossa, mas como que o Ricardo Oliveira foi parar num time desse? Meu Deus, o que aconteceu? E assim, o Atlético ano passado fez uma campanha muito digna, muito competitiva. E acho que esse ano tende a ser parecido. Não acho que vai ter facilidade nos grupos, mas acho que é um time que vai competir bem, que tem jogadores que conhecem o contexto do futebol mineiro, e a gente vê como que os times apostam muito nesses jogadores conhecidos, né, que conhecem o futebol daqui. Sim. E acredito que vai fazer páreo duro enquanto puder, assim, no sentido de competir mesmo, de tentar fazer o máximo de pontos contra os adversários diretos, que são os times do interior, mas tentar tirar um pontinho ou outro do América, do Galo, do Cruzeiro, porque é possível. A gente viu nos últimos anos que é possível,
E principalmente se o Galo e o Cruzeiro entrarem com o time reserva, a América entrar com o time reserva, vão pegar um Atlético cheio de gás que não tem mais nada para competir. Então, assim. Você lembra de um jogo que teve na edição passada, foi Atlético e Atlético, que até o Atlético estava com um time misto, entraram até vários titulares ao longo do jogo e o Hulk fez um gol de pênalti no finalzinho. No né? finalzinho. Nossa, e esse jogo foi dificílimo. Porque a ideia não era usar os titulares, né? A ideia era usar quanto menos titulares fossem possíveis, mas foi um jogo difícil, arrastado. Os próprios duelos do Atlético nos jogos grandes, quase todos foram jogos muito arrastados, assim, né? Se for parar para ver. E eu acho que esse ano não vai ser diferente, não, viu? Porque o melhor jeito de você enfrentar um grande é levar o jogo, arrastar muito e tentar ganhar no físico. Sim. Porque você cansa o adversário que precisa ganhar e você joga por uma bola. Então, assim, não acho que vai ser diferente. Acho que a forma de competir é essa, por mais que o Atlético tenha se reforçado. Eu achei interessante ter variado os setores entre traz jogadores de qualidade, porque para um jogo desse você precisa ter uma boa defesa. Sim. É necessário, assim. Pegar o Atlético num bombardeio, você precisa ter um goleiro que consegue segurar. E eu estou muito curioso para ver como vai ser o Denis, porque no Cruzeiro eu ficava na impressão de que ele podia ter mais minutos, mas é uma competição difícil, né? Assim, não dá para ele ganhar espaço aí. Mas foi uma coisa que eu nunca consegui entender, mano. O Cruzeiro, ao longo da Série B, trouxe até o Gabriel Mesquita, que hoje ele tá no Paulistão, né? Tá jogando Paulistão agora, ele foi emprestado, se eu não me engano, pro Água Santa. Foi contratado junto ao Guarani e foi emprestado pro Água Santa. Mas, assim, naquele momento, o Cruzeiro não tinha necessidade de fazer esse movimento, porque, ao menos vendo de fora, eu achava que o Denis entregava bem. Ele chegou até a ter alguns jogos do Campeonato Mineiro e, assim, nos jogos em que ele atuou, em que ele foi titular, ele foi bem. Ele correspondeu àquilo que se esperava dele, né? Mas, enfim, acabou que o Pesolano deixou de lado. Não sei se teve algum problema no dia a dia, mas eu acho excelente para o Atlético. Eu acho que tende a ser titular, mesmo aí disputando com o experiente, que é o Júlio César. Inclusive, recentemente o Atlético venceu a Recopa Mineira, acho que foi contra o Democrata de Governador Valadares, e o Denis foi titular nesse jogo. Então, assim, tem uma tendência mesmo de que ele seja o dono da posição. E, assim, acho que essa mescla, ter jogador jovem e ter jogador experiente, ajuda muito, né? Por exemplo, certeza um Patrick vai jogar o campeonato inteiro. Mas é o cara que, o cara tem a experiência master no campeonato estadual aqui. E aí, igual você falou, ele já jogou nos 3 grandes. E é um peso que num time que tá crescendo é uma parada muito impactante. E acho que essa mescla, você ter jogadores de potencial e ter jogadores que já mostraram alto nível bom, e nem vou tocar no assunto do Sassá, porque o Sassá é uma completa incógnita. Eu não duvido dele não conseguir nem jogar no Atlético e ser reserva. Não vai me surpreender se isso acontecer. Porque o Sassá é completamente imprevisível. Mas eu falo no aspecto de combinar mesmo experiência, até a própria experiência do Sassá mesmo que não jogue. Mas, assim, são jogadores que pesam muito, impactam muito até para a montagem do time. Acho que a questão da estrutura também. O Atlético tem uma estrutura diferente da maioria dos times do campeonato. Sim. Então, isso chama muita atenção. Acho que isso da reta final da fase de grupos para frente vai dar muita diferença a favor do Atlético. No primeiro momento, talvez a gente não note, né? Porque os caras estão pegando entrosamento, estão treinando, estão no começo e tudo, mas acho que da reta final é um time que tende a crescer muito, assim. Verdade. Mano, partindo pro grupo B, grupo que tem América, Caldense, Democrata de Sete Lagoas e Patrocinense. Bom, a gente tem o América como grande favorito. Dentro de um cenário de campeonato estadual, dá para se dizer que reforçou bem. Teve a manutenção do Wagner Mancini, que é importante. Não? É incrível como que o Wagner Mancini casou com o América, né? Eu acho incrível isso, de verdade. A manutenção do plantel também é algo importante, né? A América manteve aí a maior parte dos jogadores que estiveram na última temporada
E em termos de contratações, trouxe o Nino Paraíba, o Nicolas, 2 caras até que possivelmente serão titulares, né? Além disso, trouxe o Dadá Belmonte, que é um cara que fez um bom Brasileirão pelo Goiás, né? Oi, vai gostar de chutar gol, viu? Chuta danado. O torcedor da América tem que se preparar, porque pode passar um pouquinho de raiva com isso. Mas é um jogador interessante, ainda mais dentro da ideia de jogo do Wagner Mancini. O Matheus Gonçalves, que é uma incógnita, porque é um cara que a gente já não vê jogar há um bom tempo, né? Rodou aqui no Brasil. Posso falar aqui um comentário rapidinho sobre o Matheus Gonçalves? Sim. Muita gente fala que eu sou parecidaço com ele, você acredita? Mas você tem semelhanças, mano. Na época do cabelo mais alisado, o nego falava que parecia muito quando ele foi contratado pelo Fluminense, né? Sim. Nossa, meus amigos torcedores do Fluminense falavam isso o tempo inteiro. No Ceará e no Flu. Ele não é ruim jogador, mas assim, é um cara que inicialmente eu acho que é para composição de grupo, né? Não dá Sim, também acho que é para compor elenco. E outro que veio foi o Wanderson, zagueiro que estava no Atlético Goianiense, né? Que até terminou a temporada como titular. Mas é outro cara também que eu acho que chega para composição. A América até então se mexeu pouco, tá apostando mais nessa manutenção do Wagner Mancini, do plantel e tudo mais. Então, assim, para um cenário de campeonato estadual, bem forte. Deve passar em primeiro no seu grupo, tem a tendência de chegar às semifinais e, quem sabe, até mesmo ser um dos finalistas. Né? Pensar em título, enfim, já é mais complicado. Mas, assim, Matheus, indo até um pouco além, eu acho que o América, no que se desenha a Série A, até pensando em Sul-Americana também, que o América tem condição de chegar forte na Sul-Americana, ele vai precisar se mexer mais ao longo da temporada. Talvez até ao longo do Campeonato Mineiro, né? Não sei se você enxerga dessa forma. Eu acho que precisa, e principalmente não só por chegadas, mas por saídas. Tem 2 jogadores no elenco do América que eu acho que assim foram 2 perdas consideráveis pensando na projeção de crescimento. O Gustavinho, que foi pro Grêmio, e o Carlos Alberto pro Botafogo, né? Principalmente o Carlos Alberto. Porque assim, a gente está falando de jogadores jovens, e o América tem, tanto que é o slogan do clube, né? Falar do DNA formador. É um clube que forma muito jogador de nível alto, mas que tem dificuldade para mantê-los, até pela questão financeira mesmo, né? E acho que são 2 perdas muito consideráveis. E outra saída que eu acho que pega muito, que vai afetar, que é o jogador que dá uma segurança no sentido de manter uma qualidade, é o Raul Cáceres. Que é um lateral que, para o nível do futebol mineiro, eu acho que ele está num nível de conseguir jogar. Ele consegue jogar tranquilamente, conseguiria jogar tranquilamente nos 3 grandes. De verdade. Considerando que no Atlético Mariano não tem consistência física mais, porque até pela idade, né? E acho que no Cruzeiro e América ele joga de boa. E assim. E é um cara que pode jogar nas 2 laterais, né? Nas 2 laterais. E que, inclusive, tem o histórico, né? Foi muito decisivo na vitória do América contra o Galo no ano passado, no Brasileiro. No Independência, verdade. Sim, e quebrando jejum e tudo. Então, assim, é um jogador que foi importante. Acho que o América vai sentir essa saída. Acho que até a saída do Patrick vai ser sentida também. Mas é um time que está se renovando também, né? A gente está vendo aí algumas coisas. O jogador que eu espero muito nessa temporada é o Mastriani, que acho que chegou bem. Que chegou no meio da temporada passada. E não estava jogando mal. Assim, embora, se a gente for pegar os números, talvez não impacte tanto. Mas acho que no sentido de atuação, ele conquistou a torcida. Acho que a torcida gostou dos jogos do Mastriani. E ele tende a ter muito mais minutos esse ano, né? Certeza. Acho que é um jogador que o Mancini vai apostar nesse começo de temporada. E no mais, acho que o América vai manter alguma base do que a gente já viu, que é um time que às vezes é um pouco mais falho na defesa, mas que tem um Cavicchioli que salva muito. É um time que às vezes é muito mais feroz no meio campo. No último Brasileirão, talvez tenha sido o top 5, né? Top 5, assim, na posição dele. Eu acho que até mais, eu acho que top 3, de verdade. Não teve 3 goleiros no campeonato melhores que o Cavicchioli. Eu acho, assim, tipo, pegando por alto que lembrando agora. Não lembro de 3 goleiros melhores que o Cavicchioli no campeonato, não. E não só esse, né, pô? Desde que chegou a América, o Cavicchioli, ele não para de se destacar. A Copa do Brasil de 2020, ele pegou muito.
a própria Série B, né? A campanha do acesso. Sim. 2021 ele foi bem, 22 ele foi melhor quando teve aquela questão. Muita gente falou, pô, o Jailson assumiu, porque teve aquela parada no coração do Cavicchioli. O nego achou que ele não ia voltar a jogar, ele voltou e estava pegando mais do que antes da pré-temporada. Impressionante, assim. Um goleiro que como que casou com o América e pega muito o apelido de Cavicchioli, né? Porque, assim, é um goleiro absurdo no sentido de entregar desempenho. Sim. Ele é um goleiro que, pô, quantos jogos nesses 2 campeonatos brasileiros ele salvou a América fazendo 6, 7, 8 defesas no jogo? É impressionante o nível de acerto, verdade, assim. Ele debaixo da trave, ele garante pontos pro América a todo tempo, né? Sim, claro. Então, pô, é um jogador inestimável no time, acho que muito importante, não vai deixar de ser, porque o América em muitos jogos sofre muitas finalizações a gol, impressionante como chutam no gol do América. Tem jogos que o América bloqueia tudo, mas tem jogo que passa, assim, as jogadas mais bobas, elas chegam no gol e o Cavicchioli trabalha a roda. E é um time que trabalha muito com a capacidade de desequilíbrio individual. Acho que isso não vai mudar. O Mancini gosta de desenvolver talento individual. Haja vista, foi o primeiro técnico do Neymar, né? E entre outros jogadores que ele trabalhou e desenvolveu muito bem em outros clubes também. E assim, é o cara que consegue fazer com que os times adotem planos específicos e jogar bem. É uma coisa que ele falhou em alguns momentos no América, mas que, por exemplo, ano passado com o Marquinhos Santos fez muita falta isso. Ter planos específicos para ganhar os jogos que precisava ganhar. Então, por exemplo, o América não conseguiu chegar no mata-mata porque deixou escapar pontos em jogos teoricamente fáceis. Em jogos em que, assim, se projetava a vitória do América, o América empatava enquanto estava com a cabeça na Libertadores. Enquanto esse ano não tem Libertadores, eu acho que o América vai focar na Sul-Americana, acho que ao mesmo tempo vai ter mais força do Mineiro. E o Mancini tem uma coisa que eu acho muito impressionante, que ele se prepara bem para jogos grandes, né? Sim. É impressionante como o América compete num jogo grande, e às vezes a gente até espera, pô, como que o América joga tão bem contra o Atlético, mas aí enfrenta Patrocinense e vai muito mal. Faz um jogo grande, muito bom, um nível de atuação assim, você sente que o América é capaz de competir com qualquer um, mas vai para um jogo pequeno e quando precisa fazer 3, perde o jogo, empata o jogo. Acho que a principal barreira para a América é essa. Mesmo com o elenco desfalcado, tem condição de boa de liderar o grupo. Eu acho que não tem muito por que sofrer aí. Apesar de que o América sempre desafia a gente com isso, né? E é um time muito forte, muito qualificado. Pelo sentido de... Acho que o trabalho do Mancini para um campeonato mineiro, ele chega bem. Pode ter um desgaste para o meio do ano, mas acho que para o Mineiro chega bem. E tem jogadores que querem mostrar muito no América. Acho que essa questão é muito importante. E por isso eu falei muito do Mastriani. Que acho que é um jogador que quer mostrar que veio e vai ter um estadual inteiro para mostrar isso. Então, acho que é um time que se renova muito. Acho que o Mateuzinho tem tudo para fazer uma temporada de recuperação. É um time que tem muito desequilíbrio técnico, que tem um jogo muito organizadinho quando tá com a bola, quando consegue trabalhar a bola desde trás. Então, assim, acho que vai fazer muita diferença durante a competição e nos grandes jogos eu ainda aposto que o América vai continuar aprontando, né? Acho que, quem sabe ganhar do Galo de novo. Sim. Não é sonhar muito, né? E eu acho que uma torcida forte que o americano tem, que, enfim, outros torcedores, quando esse cara passou também por lá, tiveram, e agora, enfim, ele está vestindo a camisa do América, que já foi importante em um dado momento do brasileiro ano passado, é que o Benítez fique saudável, né? Porque quando ele tá bem fisicamente, o que infelizmente é difícil... Quando tá bem, esquece. O negócio é que ele machuca muito, velho. Ele machuca muito. É muito difícil. Você não consegue, não tem como contar que o Benítez vai ficar bem, porque a gente sabe, ele não vai ficar bem a temporada inteira. Vai ter um momento que ele vai oscilar. Mas, assim, por exemplo, acho que o América tem que apostar nos jogadores que já entregaram qualidade em outros momentos. Porque a gente tem, por exemplo, o que vai ser mais uma temporada do Éder na zaga. Acho que o Éder é um zagueiro que ele tem nível para jogar até melhor do que ele já jogou. Concordo. Se a gente for parar para pensar. E no Atlético Goianiense não jogou o que ele jogou no Atlético Goianiense. E já foi bem no América.
Já foi bem, mesmo sem jogar isso tudo. Sim. Assim, acho que é um jogador que não conseguiu, no ano passado, ele não conseguiu ter o nível de falar, pô, nossa, o Éder, ele foi o cara, ele foi bem, mas ele não foi bem o ano inteiro. E, por exemplo, a gente teve momentos diferentes da temporada com heróis improváveis ou pouco prováveis no América. Por exemplo, o Felipe Azevedo foi muito importante no ano passado. Ele foi muito importante. E é um tipo de atacante que o América vai precisar. Que é o cara que aparece num jogo grande, que é o cara que sabe fazer o desmarque para chegar no gol. Às vezes um jogo difícil de 0-0, 1-0, que é 1-0, o gol do cara faz a diferença. Inclusive, ele até renovou o contrato recentemente, né? Tinha aí um temor dele sair, mas acabou permanecendo assim. E renovou, sim, é assim. Acho que se conseguir manter a forma física do ano passado, o Felipe Azevedo tem tudo para ser um cara muito importante para fazer o América sonhar com o título. Sim. Porque ele, no jogo grande, ele tem ajudado muito o América. Verdade, verdade. Bom, agora indo para o grupo C, que é o grupo do Cruzeiro. Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares, Ipatinga e Tombense. Interessante ver esse grupo do Cruzeiro porque tem o Democrata, que é uma equipe que retornou à primeira divisão na última temporada, né? Sofreu, mas acabou permanecendo. Vamos ver como chega para essa temporada. Tem o Ipatinga, que até então, até resolver esse imbróglio, que eu creio que vai ser resolvido, não vai poder disputar seus jogos, né? E a Tombense, que foi uma equipe que sofreu bastante também na última temporada. Então, assim, pegando todos os grupos, me parece que o grupo do Cruzeiro é o mais acessível. Mas, por um outro lado, pegando o cenário do Cruzeiro entre os grandes, é disparadamente quem vem com o plantel mais modificado, né? Até então, o Cruzeiro é a equipe que mais se reforçou dentre aquelas que vão disputar a Série A, né? São 13 contratações. Eu, sinceramente, não esperava que o Cruzeiro fosse mudar tanto nesse momento da temporada. Eu já esperava que tivessem mudanças, claro, ao longo do Campeonato Mineiro, mas com uma proximidade maior do Brasileirão. Mas, assim, nesse momento eu não esperava uma mudança tão brusca de plantel, né? Passando aí pelas contratações, o Cruzeiro contratou o Anderson, goleiro, que inclusive está machucado, fraturou a costela no treino. É ele que vem para ser reserva, né? Veio do Atlético Paranaense. Trouxe 2 laterais direitos, o William que se destacou no Inter, no Wolfsburg, mas passou por muitas lesões nos últimos tempos, né? O Cruzeiro fez um contrato de produtividade, é uma aposta, mas é uma aposta que, se der certo, certamente vai agregar bastante, até por conta da posição, né? Uma posição bem difícil de achar alguém confiável no futebol brasileiro. Trouxe o Igor Formiga, que veio da Ponte Preta. Para a defesa, o Nery já está fechado há algum tempo, um jogador assim, que pouquíssima gente conhece, né? Que ficou muito tempo nos Emirados Árabes. Trouxe o Reinaldo, zagueiro que veio do Goiás, foi até titular na campanha do Goiás, na campanha digna do Goiás na temporada passada. Para o meio, aí o meio é onde o Cruzeiro mais se reforçou, né? Trouxe o Alisson, que se destacou na Ponte Preta, atuando na Série B, inclusive já tinha se destacado no próprio Campeonato Mineiro, né? Pelo Atlético, e aí depois disso foi para a Ponte Preta. Contratou o Ramiro, o Matheus Vital, mais recentemente o Fernando Henrique, volante que veio do Grêmio, de 21 anos. E que quase veio no ano passado, né? Exatamente, quase veio, agora acabou que veio assim até de graça, né? Só com uma troca aí de percentual de direitos econômicos. Um pouquinho mais à frente, o Cruzeiro trouxe o Nicão, emprestado junto ao São Paulo. O Wesley, que até então é o maior investimento da gestão do Ronaldo, né? 16 milhões de reais no Wesley, uma das grandes apostas que o Cruzeiro tem. O Matheus Davó, que em princípio quase... aliás, a negociação chegou a dar uma melada em um determinado momento, aí depois acabou que o Cruzeiro, perdendo o Edu e o Rafa Silva, voltou à tona pela tentativa do Matheus Davó e acabou conseguindo trazer ele. Ele que foi um destaque da Série B pelo Bahia. Trouxe também o Rafael Bilu, né, que foi reserva no Criciúma, o cara que tem contrato até o meio do ano. Eu, sinceramente, acho que é muito difícil ele ficar até depois do contrato, que só vai até julho, né? Uma negociação até meio esquisita, dá para se dizer. E um outro reforço que pode, pelo menos pelo que existe de informação, mas que pode se concretizar em breve, é o Gilberto, né?
que está nos Emirados Árabes, ele que aparentemente já tem um acordo verbal com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro aguarda a liberação do time dos Emirados Árabes. Tem que ver também se não vai ter disputa por ele, mas é um cara que pode chegar e realmente fazer a diferença nesse setor ofensivo. E, bom, isso sem contar as perdas, né? O Cruzeiro teve quase perdas, não dá para dizer porque o Cruzeiro acabou abrindo mão desses caras, da maior parte deles. Quase 20 jogadores em relação ao ano passado acabaram saindo. Então, uma reformulação bem profunda desse plantel, mas que, chega para o Campeonato Mineiro contando com talvez o mesmo trunfo da temporada passada, que é o Paulo Pesolano, né? Que é a permanência do Paulo Pesolano, que fez um grande trabalho na Série B, e está tendo um elenco de acordo com características também que casam com a forma dele treinar os seus times, do que ele passa para os jogadores. Então, tem expectativa também que, guardadas as devidas proporções, não comparando com o elenco do Atlético, que é muito superior ao do Cruzeiro, mas também que o Pesolano venha a potencializar as peças que tem em mãos, né, Matheus? Eu acho que o ponto principal é realmente o trabalho do Pesolano ganhando mais um ano, né? Assim, no sentido de desenvolver o que ele tem na mão e pegar um elenco agora mais qualificado. Você tinha falado que não esperava tantas mudanças para a virada da temporada. Eu, ao contrário, eu já imaginava que ia virar a temporada mudando muito. Porque o Cruzeiro montou um time para conseguir disputar a Série B e imagino que agora está montando um outro para conseguir sobreviver na A. E até acho que é um caminho meio parecido com o que o Botafogo fez. Assim, de mudar muito, pensando numa temporada para outra e reformular pensando que a página virou. Sim. E vejo muita coerência nisso. Acho que é uma coisa que o Cruzeiro tem que fazer mesmo. E eu tô curioso para ver, que eu acho que a forma de jogo do Pesolano vai mudar muito com as características de jogador que ele tem agora. Eu acredito que o Gilberto vai fechar, e aí vai ser esse 9 de confiança. E eu quero muito ver como vai ser. Eu até conversei isso com um amigo cruzeirense, que o Cruzeiro precisa de um meia articulador. Precisa. É um jeito de jogar que você precisa ter um meia articulador. Você falou de meia articulador. Ele não é bem um meia articulador, tá? Me passou despercebido o Matheus Vital, que foi até uma das primeiras contratações, agora que eu lembrei. Porque você falou de meia, mas ele não é um articulador. Pode seguir. Não, eu ia falar isso agora. Eu ia falar exatamente do Vital. Eu ia falar exatamente do Matheus Vital. Eu acho que ele é o jogador mais adequado a fazer essa função. E eu estou muito curioso para ver como vai ser o encaixe do Wesley nesse jogo. Porque o Wesley, ele sempre foi muito inconsistente no Palmeiras, né? Mas o 2020 dele me enganou muito. 2020 eu achei que ele era cara para brigar por titularidade, aí voltou o Dudu, né? Aí acabou a conversa. Mas assim... Teve a lesão dele também, né? Ele acabou que nunca mais conseguiu ser o mesmo. Depois da lesão ele não jogou bem mais, né? E assim, ele é um cara que ele tem a característica de jogo que precisa do condutor de bola com velocidade. E com certeza vai ter muito jogo que o Cruzeiro vai ter esse campo aberto e vai precisar ter o atacante perigoso. E pelo investimento eu duvido muito que o Wesley não vá ser titular no Cruzeiro. Talvez depois do Mineiro, se ele não for bem, é outra conversa. Mas no Mineiro eu duvido muito que o Pesolano vá soltar da mão dele. Porque é um jogador para investimento alto e duvido muito que numa gestão do Ronaldo o investimento alto seja para o jogador reserva. A gente tem um jogo que, assim, eu tô curioso para ver como que o Cruzeiro vai se manter. Eu duvido que vá abrir mão de jogar com 3 zagueiros, duvido muito. Eu tô achando que vai. Você acha que vai passar para 24? Eu acho que vai passar para 24. O Pesolano, quando ele chegou no Cruzeiro, ele já tinha falado que a forma preferida, o esquema tático preferido dele era o 4-3-3, né? Acabou que ao longo da temporada né? ele acabou mudando e ele até, em um dado momento, falou assim, olha, não é o meu esquema preferido, mas é o que está dando certo, eu não vou alterar agora. E o Cruzeiro, de fato, terminou a Série B com 3 zagueiros. Mas, assim, pensando nessa montagem de plantel, eu acho que inicialmente ele vai começar com o Oliveira e o Reinaldo. Eu acho que vai ser a dupla de zaga dele. Sim, eu também tô achando que vai ser essa dupla. Se for dupla, porque, assim, né? A gente, se for dupla, claro. O Eduardo Brock, para uma disputa de Série A, eu acho que fica devendo fisicamente, devendo em outros aspectos também, né? E o Pesolano queria, a qualquer custo, um zagueiro canhoto. Tem esse zagueiro canhoto, que é o Reinaldo, e já com uma experiência positiva em uma Série A, né?
O Goiás, assim, sofreu bastante durante os jogos, né? Uma equipe que, enfim, se adequava bem ao que o Jair Ventura pensava de futebol, de uma forma mais reativa, mas ele se comportou bem. Vamos ver como que vai ser ao lado do Oliveira, mas, sinceramente, eu tô achando que o Pesolano vai acabar optando por jogar com 2 zagueiros. Vamos aguardar. Eu tô achando que ainda no Mineiro o Brock vai ter muito minuto em campo. Porque pode ser que ele passe por um período de trocar também. Às vezes passa para jogar com 3 zagueiros, 24. Sim. Eu tô curioso para ver como vai ser o William na lateral. Porque o William teve uma lesão de joelho muito séria na Alemanha. Sim. E ele não teve condição de retomar o nível. Ele não conseguiu retomar. E ficou muito tempo parado mesmo. Então, não sei como vai ser isso ele aqui. Ele tá quase 2 anos parado, se eu não me engano, né? Eu nem acho que ele vai ser titular no primeiro momento, não. Não, porque ele ainda está em processo de recuperação. Ele ainda deve ficar em torno de 1 mês. E, assim, no primeiro momento, eu creio que deve ser o Wesley Gasolina. Acho que o Wesley ele volta em meados de fevereiro para março, né? Isso, exatamente. Ele vai pegar ainda a fase inicial, então ele vai pegar um gás. Eu acho que o William é o jogador para jogar da reta final do Mineiro para frente, se conseguir retomar a forma, né? Uhum. Porque é um risco, mas acho que é um risco que vale a pena correr. Porque é um cara que, assim, já mostrou qualidade, ele sabe jogar bem, ele sabe associar bem, enfim. E acho que o Cruzeiro ainda precisa pensar numa outra opção para lateral esquerda. Precisa. Porque não dá para jogar a Série A com muita dúvida. E o Cruzeiro não tem um jogador efetivo para jogar. Exato. Eu imaginei que o Bidu ia ficar por algum período do ano passado, e até conversei sobre isso com alguns amigos e tudo falando, né? Que acho que ele era um dos poucos jogadores do time do Cruzeiro que eu via nível para jogar na Série A. Sim. E acho que em muitos momentos se interpretou mal a qualidade, porque o Bidu ele é um cara muito ofensivo também, né? Então, assim, o jeito de jogar dele acho que casa muito com uma forma de jogar de 3 zagueiros, pensando numa outra maneira diferente. E eu quero muito ver como vai ser o encaixe com alguns jogadores. Por exemplo, o Ramiro aí, 4-3-3, ele vai fazer meia lado direito, imagino. Mas como que o Cruzeiro vai jogar? Ele vai lateralizar o jogo como ele fazia no Grêmio? Ele vai ser um cara que vai circular mais por dentro? Eu não sei, tipo, acho que o Cruzeiro vai mudar muito a forma de jogo. Porque o trocou os Ramiro já tem jogadores. muito tempo que ele não joga como volante mesmo, né? Eu acho difícil. Eu acho que ele vai acabar jogando como meia direita no Cruzeiro. E aí, óbvio, entra dentro de se falou, vai mudar a forma de jogar. Né? Se pensa no Ramiro como meia direita, possivelmente o Cruzeiro vai jogar de uma forma diferente. Inclusive, acho que ele tem potencial para jogar como ala pela direita no 3-4-3. Pode ser, pode ser. É uma possibilidade, assim, pensando por alto, né? Pensando que sem o William, pô, vai pensar, você tem o Wesley Gasolina para jogar ali? Não sei. Acho que pode ser que o Ramiro jogue e você tenha um ponta para buscar o jogo, você tenha um meia falso ponta, um Matheus Vital, não sei. Eu quero muito ver qual vai ser a função do Matheus Vital aí, porque não dá para pensar nele reserva nesse time, nem passa pela minha cabeça. Mas também, acho que não. Algumas das lideranças, por exemplo, se você for pensar em 2022, esse meia de transição, segundo homem de transição, foi o Neto Moura, né? Que fez esse papel de fazer o jogo ir, voltar e trabalhar bem com a bola, de dar o jogo com confiança. E agora eu não sei se ele vai ser um segundo homem. Eu acho que a tendência é que o Neto Moura talvez venha fazer a função que ele está fazendo no Mirassol, mas como o primeiro homem de meio, né? Será que ele vai jogar como 5? Eu tô achando. Você sabe por quê? Aí eu não sei se nesse primeiro momento. Eu acho que o Alisson vai acabar sendo titular nesse time. Eu acho que o Alisson vai ser esse cara com características diferentes, mas como o Neto Moura foi no ano passado. Só que o Alisson ele tem mais poder de finalização, um cara que penetra mais forte na área, tem um jogo aéreo muito forte, né? Ele é alto. Ele é alto. Eu acho que ele vai ser titular desse time. Eu acho que, pelo que o Alisson fez no ano passado, também não tem como discordar, assim, pô, jogou muito. E acho que são dois jogadores que podem alternar também, né? Sim. O Cruzeiro
entra numa questão que é parecido com o Atlético, né? Você tem muitos jogadores de características diferentes. Exato. Eu acho que o Pesolano pensa em formas diferentes de jogar e adaptar o adversário também. Ativar um modo Scaloni, né? De pegar esses jogos difíceis assim, vou me adaptar ao adversário. Eu tenho que ter 2 volantes que saem, mas um vai ficar mais, o outro sobe. Eu trago o Ramiro para ser um meia que ele pode jogar por dentro, ele pode fazer o corredor, ele às vezes vai fazer uma função diferente. Então, acho que o Cruzeiro tem muita opção e melhora muito se conseguir fechar com o Gilberto, mas melhora assim, muito mesmo. Nossa, demais. É um jogador que garante gol e que, inclusive, para o torcedor do Cruzeiro é muito bom, porque o histórico dele de gol contra o Atlético é impressionante. É bizarro. Faz gol no Galo todo ano. É um ele jogador fez em que 18, você pode... em 19, em 20 e 21, né? Com 4 anos consecutivos fazendo e jogos assim, que você via que ele decidia o jogo. Teve um Atlético e Bahia em 2020, que o Galo abriu o placar e ele mudou o jogo. Ficou na 3 a 1, Fonte Nova. não foi? 3-1. Verdade. O Gilberto é um cara para entregar muitos gols e assim, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer todos os esforços possíveis para estar fechando com ele, porque dentro das condições do Cruzeiro, se o Gilberto escapar, vai ser muito difícil encontrar um outro centroavante com o que ele pode entregar. Muito, mas muito difícil mesmo. E assim, você estava falando dessa questão de fazer gols e, consequentemente, entregar resultados. Né? Eu me lembro muito do Pedro Raul na última temporada pelo Goiás. Né? Diversos jogos assim que o Goiás saiu empatando por 0-0, o jogo amarrado, e vai lá, faz um gol e garantia a vitória. Ou um jogo que o Goiás estava perdendo, na reta final ele fazia um gol, mudava o cenário. Eu acho que o Gilberto tem esse poder, né? Pensando assim, que o Cruzeiro não deve brigar por grandes coisas na Série A de 2023, e até pelo cenário que se desenha, deve sofrer em boa parte dos jogos, ter um cara como o Gilberto vai fazer muita diferença, né? É certeza não só de gols, mas também de pontos. Ter um atacante que garante gol é outra coisa, né? E a maioria dos times da Série A gente já tá até partindo para a Série A aqui, né? Porque os 3 grandes da Série A do Campeonato Mineiro, enfim, estão na Série A. Mas a maioria dos times tem um 9 que entregue gols, né? Então é fundamental ter, assim, até times de menor nível, se a gente for pensar, menor nível técnico. Curitiba tem o Aleph Manga, Cuiabá tem o Davidson. Não sei se dá para colocar o Bragantino nesse. Mas, enfim, o Bragantino trouxe o artilheiro do último Campeonato Uruguaio. Enfim, então todo mundo tem. Quem dirá os times de cima, que a gente já sabe muito bem quem está lá. Né? É fundamental que o Cruzeiro consiga esse cara. E, assim, importante também ter o Gilberto, caso seja ele mesmo, já para o Campeonato Mineiro, né? Para que ele tenha aí uma adaptação ao estilo de jogo do Pesolano e tudo mais. Você estava falando a respeito do Brock, até para fazer um gancho. Eu acho que nesse primeiro momento, eu não sei quem começaria no banco, mas eu acho que nesse primeiro momento, o Pesolano não vai deixar o Bruno Rodrigues no banco. Eu acho que o Bruno Nossa, verdade, sim. Eu acho que o Bruno Rodrigues tende a ser titular nesse primeiro momento. E acho que não só no primeiro momento, viu? Pois é. E aí? Se o concorrente der mole, ele fica o ano todo titular. Pois é. Eu já vi muita gente discutindo a respeito disso, porque, assim, se a gente for pensar os caras que são as principais opções de lado do Cruzeiro hoje, né? O Nicão por um lado, o Wesley pelo outro. O Nicão, se ele mostrar os mesmos problemas físicos do São Paulo, ele não vai conseguir ser titular. Eu então, acho que o Nicão e o Vital vão brigar por uma vaga. Exato. Eu ia entrar nesse ponto. Eu acho que vai ter uma briga entre Nicão e Vital. Acho que o Bruno Rodrigues não vai perder a titularidade e vai ter essa briga entre os dois. Aí até pesando também essa questão do investimento no Wesley, né? Da confiança que o Cruzeiro tem nele. O cara que custou 16 milhões de reais vai jogar o máximo possível como titular, pelo menos nesse primeiro momento. E aí eu também creio que vai ser interessante ver Nicão, porque assim, são caras que aparentemente vieram para serem titulares absolutos, ainda mais no cenário que o Cruzeiro está hoje. Como que um cara desse se comportaria sendo reserva no Cruzeiro? Será que seria fácil administrar isso?
Não sei. Eu acho que o Pesolano vai revezar no primeiro momento. Ele pode até eventualmente pôr para jogar junto, mas eu acho que no geral é revezamento e testar mesmo pensando que são dois jogadores que não conseguiram ter essa consistência, né, nos últimos Exato. tempos. Entre os dois, quem você acredita que possa ter um desempenho melhor no Cruzeiro ao longo da temporada? Nicão, Nicão? porque ele, assim, o Nicão depende mais do físico, né? É, Tipo, jogando bola jogada, Nicão. também Porque acho ele mais jogador, tá? acho que ele no jogo grande cresce mais e tudo. Mas o Nicão, as lesões perseguem, né? Impressionante. Verdade. Ele é muito preciso quando ele consegue jogar, mas o negócio é que é um si muito grande, né? Sim, verdade. Você estava falando sobre a questão do 5, acaba que a gente tem muita coisa para comentar do Cruzeiro, porque, como eu falei, em princípio é quem mais mudou, e assim, dificilmente a América e Atlético vão mexer tanto no elenco como o Cruzeiro mexeu, né? E ainda mais próximo do Brasileirão, outras mudanças devem acontecer. Sobre essa questão do 5, né? Se até fosse, poxa, será que o Neto Moura 5? Eu tô curioso para ver o Fernando Henrique também, porque o Fernando Henrique, na base do Grêmio, ele foi um primeiro volante e ele é um primeiro volante canhoto, que é algo difícil, mas assim, quem tem gosta de preservar ao máximo, né? O Atlético tem, assim, poxa, o Alan é um jogadoraço. O Danilo recentemente saiu do Palmeiras, um cara que fez a diferença ao longo do tempo. E ele é um primeiro volante canhoto. Então, assim, eu não duvido também de ao longo da temporada ele tomar a posição e acho que ele vai ter minutos consideráveis no Mineiro para já pegar assim, esse maior ritmo de profissional, porque ele jogou muito pouco no profissional do Grêmio, né? Ele foi ter mais minutagem no ano que o Grêmio caiu com o Filipão, se eu não me engano. Ele até tem um jogo marcante no profissional que é contra o Flamengo no Maracanã, que o Grêmio vence e tudo mais. Mas, assim, talvez ele venha a se tornar esse 5, né? Pelo menos em características, ele me parece mais adequado do que o Neto Moura para essa função. Eu acho ele opção boa de saída de bola. No sentido de ser o jogador que, assim, o Cruzeiro vai precisar ter uma saída de bola mais qualificada, buscar um passe quebrando linha e tudo. Aí ele joga. Mas eu tô curioso até pela falta de continuidade no Grêmio, se ele vai ter essa minutagem no Mineiro, né? Pois é. E Mineiro é mais o teste, é mais a capacidade de você fazer jogo com atletas diferentes. Acho que o Cruzeiro tem mais a necessidade de teste que Galo e América, Fato. que é Com muito mais certeza. gente chegando, né? Com Então, certeza. assim, acho que vão ser jeitos diferentes. Eu até falei muito de 3 zagueiros lá atrás, mas pensando bem, é muito possível que o Pesolano alterne. Porque é um time que tem tanta possibilidade, tanta coisa que ele tem que testar para ele descobrir, que acho inevitável ele não usar pelo menos uns 25 jogadores diferentes do Mineiro. Verdade, verdade. Muito Então, difícil. assim, bom, a gente trouxe aqui tudo do Campeonato Mineiro e tem muita coisa interessante para a gente observar, né? A gente conseguiu focar bem nos três grandes, em tudo o que eles têm para mostrar no Mineiro, em coisas diferentes que a gente vai poder observar e que, se forem bem ajustadas, podem fazer a diferença ao longo da temporada, né? E, claro, a respeito dos times do interior também, que a gente tem alguns times tradicionais que estavam fora há algum tempo, mas que retornam nessa edição. Enfim, vai ser interessante de acompanhar. Pode não ser gostoso em termos de qualidade de jogo, mas vai ser interessante a gente observar alguns pontos específicos. Matheus, muito obrigado de novo. Foi excelente ter sua presença aqui, para a gente estar falando um pouquinho aí do nosso estadual, né? Já que a gente é daqui, já que a gente é de BH, de Minas Gerais. E, bom, pode aí tecer suas considerações finais. Eu que agradeço de novo estar aqui, trocar uma ideia, sabe, né? Sempre que for possível, né? A gente conversar um pouquinho, falar um pouco, mas na época da Copa, até falei que tive outras oportunidades em 2023. E é isso, né? O pontapé inicial do futebol mineiro para a gente acompanhar aqui. Às vezes não quer dizer muito sobre o que vai ser a temporada, mas é bom acompanhar, pegar o começo, os indícios aí do que vão ser os times durante o ano. E é isso, o que eu quero falar é mais na questão de desfrutar mesmo, né? Porque o Campeonato Mineiro acaba que não puxa tanto interesse num primeiro momento,
Às vezes os jogos não chegam a ser tão interessantes, né? Às vezes a equipe alternativa. Os jogos estão sendo mais complicados de se acompanhar também, até porque, poxa, a maioria deles estão presentes no pay-per-view, né? Antigamente a gente tinha a maior parte presente na TV aberta, então tá até mais difícil de acompanhar. Tá mais complicado, assim, isso vai, infelizmente, vai afastando mais torcedor. Inclusive, eu só queria trazer um assunto para fechar. Não sei se você viu um tweet do Dodô, do Galo, falando que ele é a favor de acabar os estaduais. Eu vi. Há um tempo atrás. Pô, é um assunto que a gente até pode falar depois, né? De como o calendário ele joga muito contra os estaduais, né? Sim. E a gente às vezes fala, pô, o estadual ele é muito desnecessário para um time grande. Só que na mesma proporção ele é extremamente necessário para os pequenos. Exato. E é uma questão muito de se discutir, assim, pô. Até que ponto a gente tem que reformular o estadual? Esse ano o calendário brasileiro vai ter pausa com data FIFA, que é até o ponto que o Dodô estava tocando, né? De ter algumas pausas e tudo. Mas é impressionante como que a forma com que se monta o estadual aqui torna ele inimigo do público, né? E aí ter um torneio assim, acho que o próprio produto às vezes não sai da melhor forma, mas aqui fica o convite para que sempre que for possível, tentar acompanhar o campeonato com um pouquinho mais de empolgação, porque alguns jogos eles são mais desinteressantes mesmo, mas alguns jogos vão trazer um enfrentamento legal e esse ano tem esse ponto do teste. Acho que principalmente para o torcedor cruzeirense, é um ano muito bom para pegar um teste, o time voltando à Série A, tendo as possibilidades. Acho que o América talvez seja o mais estagnado e o Atlético com um trabalho muito diferente. Isso dá para dizer que vai ser radicalmente diferente do que foi com o Cuca. Então, assim, o grande convite são as mudanças. E acho que vale muito a pena acompanhar o torneio no todo dessa forma. Com certeza, mano. Aproveita aí e deixa você, enfim, na época que a gente estava gravando as lives do Instagram, deixou suas redes sociais, né, suas contas, mas deixa aqui de novo para a galera que vai acompanhar no YouTube, no Spotify. Tô no Twitter como @Mateus com THE, letra E, Souza com ZA no final. E no Instagram como Mateus em Análises, Mateus com TH, _em, _análises. Tenho usado mais o Instagram até do que o Twitter, produzindo muita coisa. Lá tenho falado um pouquinho mais de futebol europeu, mas agora com os estaduais vou voltar a falar um pouquinho mais de futebol brasileiro. Época de Copa teve muita análise de Copa do Mundo também. E é isso, né? Os jogos vão acontecendo e a gente vai produzindo mais coisa, vai falando de mais coisa e vai seguindo o baile. Isso aí, gente. Eu acompanho o Matheus e, claro, acompanho o Pichotada Cash, a gente que está em todas as redes, no Twitter, no Instagram, nosso canal no YouTube, Spotify, sempre com @Pichotada Cash. Pichotada com X, beleza? Um abraço, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Fiquem com Deus e até mais.